Olá, a nossa convidada de hoje do canal Inova Mundo é a Roberta Mota. Roberta, ela é administradora de empresas pela UES e tem mestrado em internacionalização de empresas pela Universidade de Barcelona. É também diretora da eVentures, uma consultoria especializada em financiamento, e é representante do Fundo Criatec, gestora do Fundo Criatec para a região Nordeste. Roberta, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, Mário. Um prazer. Eu que agradeço estar aqui conversando com você sobre um assunto que pouca gente conhece, que é fomento e especificamente sobre o Fundo Criatec. Então, já abrindo essa nossa conversa... Falar o que é o fundo, né? Isso, explica aí um pouquinho pra gente. O Fundo Criatec, ele é o maior programa de inovação e empreendedorismo do Brasil. Ele foi lançado em 2007, a primeira fase do fundo, e investiu em 36 empresas no Brasil todo. A iniciativa é do BNDES, hoje, na segunda fase do programa, da qual eu sou gestora no Nordeste, tem outros bancos de desenvolvimento, o BNB é um deles, e nós temos uma meta de investir em até 40 empresas até o final do ano que vem. Só para você entender um pouquinho, nós compramos participação nas empresas, viramos sócios deles e ficamos durante um período de 5 a 8 anos caminhando, multiplicando o valor dessa empresa, e o objetivo é, no final desse período, vender a nossa participação e assim retornar ao investimento. Roberta, e nesse momento assim, de retração econômica, isso tem se refletido no maior cuidado do Fundo Criatec em relação aos aportes, ou, por outro lado, tem se refletido nas demandas? Como é que está essa questão em relação ao momento que a gente está vivendo? Tem refletido em vários aspectos. Tem refletido não só no entendimento maior das empresas que a gente investe, né, ao longo da sua trajetória no mercado, se ele vem conseguindo superar e mesmo assim entrar numa rota de crescimento, mesmo que mais tímida, né, durante o período, como também as nossas empresas investidas. A gente tem percebido que a crise, ela retraiu um pouquinho, inibiu um pouco a atração dos negócios, mas que agora existe pelo menos uma reabertura de conversa com o mercado, que é importante também ressaltar. Bacana. Há setores assim que você pode dizer que eles são mais desejados pelo Fundo Criatec, ou que eles, pelas próprias características, vêm apresentando um crescimento diferenciado em relação a outros? Existe sim. Nós temos hoje 5 setores prioritários. Antes, é importante ressaltar que o fundo de investimento ele tem um perfil. E ele investe em empresas que sejam de base tecnológica, com inovação de produto ou de processo. Então, a inovação para a gente é muito importante. É importante que ela venha acompanhando, esteja no DNA da empresa, e que a empresa também tenha uma perspectiva de gestão dessa inovação com o lançamento de novos produtos e serviços ao longo do período de investimento. Então, hoje, o fundo ele definiu 5 setores prioritários, não excluem os demais, mas hoje nós trabalhamos com tecnologia da informação, biotecnologia, nanotecnologia, novos materiais e agronegócio. A gente tem percebido que TI especificamente, ele tem, quando aplicado a alguns segmentos, né, de mercado, eles têm conseguido crescer, e crescer de uma maneira um pouco mais agressiva. Por exemplo, TI aplicado à logística, TI aplicado à energia, TI aplicado à educação, aplicado à saúde, né? Então, são setores que a gente tem visto que, principalmente as empresas, por exemplo, na minha carteira aqui no Nordeste, a gente tem ficado muito forte em logística e energia. Então, esses são os setores, as aplicações hoje que mais crescem no Brasil. Bacana. Qual é o perfil, falando assim em termos de estágio de amadurecimento, de desenvolvimento do negócio, ou mesmo de porte, que o Criatec busca? Tá, eu vou falar em 2 aspectos. Primeiro, o aspecto de tamanho da empresa. Então, hoje nós somos um fundo de 186 milhões de reais, e 75% desse capital vai ser comprometido com empresas que faturam de 2 milhões e meio a 10 milhões de faturamento anual. 25% desse capital fica para empresas em estágio 0 até 25%, até 2 milhões e meio de faturamento. Existem critérios que nós analisamos, que são critérios que para tentar diminuir um pouco o risco, né, do nosso investimento. Primeiro, o top 5 deles é a equipe. Né? Porque às vezes você pode ter a melhor tecnologia, o melhor mercado, e as pessoas continuam sendo o grande fator de sucesso de uma operação.
O segundo é mercado, se o seu modelo de negócio está validado, se o mercado na perspectiva global, nacional, específico da solução está crescendo. Fatores também relacionados à inovação, se existe essa cultura internalizada na empresa de inovação, uma gestão de portfólio de produtos, uma perspectiva de lançamento de outros produtos, que essa inovação ela tem que estar totalmente alinhada com a demanda real de mercado. Então, quando você pergunta, né, qual é a inovação, ela tem que resolver uma dor de mercado muito clara. Claro. Então, outro fator que para a gente é importante é ver se a empresa e o modelo que a gente está apostando, que a gente constrói junto, é um modelo que gera caixa. E o outro, que é tão importante quanto que todos os outros, que na verdade vai garantir o nosso retorno do investimento, são as saídas. Ou seja, de entrada a gente tem que ter mapeado para quem a gente pode vender a participação do fundo no final desse período de 5 a 8 anos. É assim que se dá o nosso retorno. Roberta, você me falou que o Fundo Criatec, ele, sob a sua gestão, está a região toda do Nordeste. Então, evidentemente que você tem contato com todas essas regiões, termina conhecendo um pouco mais sobre o ecossistema, sobre a economia local de cada estado desses. Você poderia, assim, falar um pouco de como é que nós estamos aqui no Ceará e se algum estado em particular tem lhe chamado a atenção? O estado hoje que está na vanguarda de inovação, porque tem um ecossistema super amadurecido, sem dúvida nenhuma, é Pernambuco. Há mais de 20 anos atrás foi pensado, né, uma estrutura local de fomento ao ecossistema inovador com a participação de academia, de empresas e do próprio governo. Então isso se reflete hoje em dia na quantidade de empresas com soluções de vanguarda, com empreendedores maduros, entendendo o que é o fundo, se organizando para captar fundos de investimento, onde o nível de discussão é um nível de discussão muito mais avançado em termos de governança da empresa, em termos de cláusulas, né, que são cláusulas específicas de um aporte financeiro como o nosso. O Ceará, eu confesso para você que a gente vem tendo uma certa dificuldade, né? Uma certa dificuldade porque existem algumas características aqui que são características que, se eu pudesse dar dicas sobre, claro, fica à né, vontade. como se preparar, então, organizar uma boa contabilidade, não fazer gambiarra societária, botar a mulher, botar filho para representar, ou seja, ter uma empresa bem constituída, tentar implementar alguns processos, ter essa informação mesmo muito clara do mercado para que você se destina. E aí eu digo para você que, dependendo do porte da empresa, os problemas são diferentes. Saber qual é o lucro e o destino que o lucro que uma empresa dá, se ele é reaplicado na empresa, ele já começa, são pequenas sutilezas que vão dizendo para a gente qual é o perfil e a cultura empreendedora disso. Então, no Ceará a gente vem tendo, até porque nós não temos inovações muito disruptivas aqui, o nosso perfil é muito mais de difusão de tecnologia. Então, combinar esses 5 critérios e ter um projeto que seja um projeto que realmente tenha aderência ao fundo, aqui é um pouquinho mais desafiador. Mas você tem outros ecossistemas, Campina Grande é um ecossistema muito relevante também no Nordeste, Natal também agora está crescendo, né? Tem se estruturado muito em TI. Então, assim que nós estamos posicionados. Mas Pernambuco continua sendo mais... Está na dianteira. Está na dianteira. Você fala, então, assim, para mim a palavra-chave é profissionalização, né? Apesar de nós ajudarmos bastante a empresa, tá? Nesse processo de profissionalização. E dentro de profissionalização, gestão, né? Como um fator fundamental para que a gente passe, né, das empresas administradas, vamos dizer assim, de maneira familiar, para um outro patamar de gestão que possa acreditar a empresa e tornar a empresa recebedora desse tipo de investimento. Exatamente. Você conseguiria, assim, dizer, por exemplo, quantas empresas foram beneficiadas com o Criatec desde que você está assim, ligada a esse fundo aqui no estado? Como eu lhe falei, é um fundo nacional, então na primeira fase do fundo foram 36 empresas, dessas 36 no Brasil tem a mais inovadora, está entre as 50 mais inovadoras do mundo, que é uma empresa que faz produção de vespa para controle biológico, a linha de produção de vespa. Houve 4 investimentos no Ceará, inclusive a primeira saída do Criatec 1, a primeira operação de retorno do Criatec 1 foi aqui no estado, foi da minha carteira, uma empresa chamada Usix, que tinha uma solução de e-commerce para seguradoras, e agora, no Criatec 2, eu já estou indo para a terceira empresa em Pernambuco,
com 2 na fila, e aqui já uma foi apresentada, com uma próxima a ser apresentada em agosto. Então, 2 no radar daqui e já 4 em Pernambuco. Então você endossa a máxima de que sobram recursos. Mesmo numa época como a nós estamos, o que faltam são projetos que, do ponto de vista da análise da viabilidade econômica, se tornem relevantes. Olha, falando do meu setor, né, que é capital semente, e esse perfil de dinheiro, que é um dinheiro que a gente diz que é inteligente, conectado, que não traz só o recurso financeiro, mas traz todo o suporte de governança, profissionalização, a experiência da equipe gestora nacional, regional, enfim, nunca houve tanto recurso no Brasil disponível para esse perfil de empresa, né, inovadora e que tenha esse caráter aí de solucionar um problema de mercado de uma maneira diferenciada. Roberto, então essa máxima você endossa de que não faltam recursos, né, para investir principalmente em negócios inovadores. O que me parece que falta, e continua sendo uma verdade, são negócios que transmitam ao investidor a segurança necessária para fazer o investimento, é isso? Exatamente. Hoje no Brasil nunca houve tanto recurso disponível para essa categoria de empresa inovadora, esclarecendo um pouquinho que nós não há uma contração de dívida, não se apresenta garantias, o que a gente faz é comprar participação, ficamos na empresa durante um período, retornando o nosso investimento ao final desse período com a venda, que a gente busca de 6 a 12 vezes retornar o valor que foi investido no início. Outra coisa assim que me chamou bastante a atenção é o perfil de faturamento de empresas que vocês buscam. Quer dizer, ele é extremamente includente. Se a gente considerar um faturamento, você falou de 2 milhões no mínimo como partida ano, né? Num estado como o nosso, em que a grande maioria das empresas é formada de micro e pequenas empresas, há um número bastante significativo de organizações que alcançam esse faturamento. Portanto, a questão não é dessa ordem, né? Volta a ser muito mais você procura scale-ups, procura empresas que tenham alto potencial de crescimento. Alto potencial de crescimento e escala, só fazendo uma pequena correção, hoje as empresas são de faturamento 0 a 10 milhões. Só que 75% desse capital, são 186 milhões, é destinado para empresas com faturamento entre 2,5 e 10 milhões de reais ano. Você acha que o Criatec ele ainda é desconhecido da maioria das empresas? Muito desconhecido. Apesar do nosso trabalho de divulgar, de apresentar, de interagir com o ecossistema nesse mercado como gestora do Criatec, tanto do Criatec 1 como do Criatec 2, já são quase 7 anos. E o que é desconhecido não só o programa, mas a modalidade em si, né? As pessoas elas estão muito presas a modalidades mais convencionais de financiamento, de subvenção, né? Quando você fala de empresas inovadoras, a subvenção é um tema muito presente, né? E falar de um sócio, um choque de gestão, né? Talvez não seja a primeira alternativa, mas garanto para você que das empresas investidas pelo Criatec, a grande maioria está entre as que mais crescem no Brasil, no ranking da Exame, por exemplo, com desinvestimentos de altíssimo sucesso, empreendedores que encerraram a nossa trajetória conosco e continuaram nas empresas, que é outro grande problema, vamos dizer assim, né, que existe. Vou perder minha empresa vai ser 100% vendida. Em lugar nenhum do mundo, quem compra a empresa despreza a equipe que fez a empresa chegar até ali. Bom, Roberto, assim, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa. Eu gostaria de deixar esse espaço aqui disponível para você outras vezes. Acho o tema interessantíssimo. Muito como obrigada. A gente viu aqui, ainda temos muito o que dizer, mas queria que você desse assim, um recado final, principalmente para quem precisa e gostaria de conhecer melhor as normas e a maneira de trabalhar do Criatec. Bom, na verdade eu vou deixar o meu contato. O site do Criatec é www.criatec2numeral.com.br. O meu e-mail é roberta.criatec2.com.br e deixar aqui aberta a porta para quem tiver interesse em conhecer essa modalidade de captação, para quem quiser submeter, querer entender se tem o perfil ou não para submeter para o Criatec, eu estou totalmente à disposição. E agradeço a oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço também a você que nos assistiu. A gente encerra essa gravação com essa boa notícia.
né, de que sobram de fato recursos, faltam bons projetos e que a gente invista na profissionalização das nossas empresas e na gestão. E com isso, então, possa disputar os recursos que estão aí à disposição dos investidores. Muito obrigado a você, inscreva-se e compartilhe com os amigos. Até o próximo programa. Saúde e paz.